Esquina do Pensamento, eu quero conversar com você sobre a reforma do ensino médio e a medida provisória recentemente editada pelo governo federal. Nós, de fato, temos problemas gravíssimos no ensino médio. Problemas de identidade e problemas com relação à aprendizagem. O nível de aprendizagem dos nossos alunos, da maioria deles, é ruim. Então, nós precisamos mudar o ensino médio. Nós temos urgência em mudar o ensino médio, mas não podemos fazer isso de forma atabalhoada. Na educação, nós, para além de apagarmos incêndios todas as semanas, em alguns momentos construímos incêndios. E nesse movimento de inventar o incêndio da semana, nós vamos abrindo mão do essencial. E o que é o essencial? Nossos meninos, meninas, adolescentes e jovens precisam aprender. É para isso que é feita a escola, é para isso que é feita a educação. É evidente que essa ponderação não deve deixar de lado uma outra questão que é muito importante. Nós não podemos nos esconder atrás de uma discussão eterna sobre a reforma do ensino médio, sobre a qualidade, sobre o modelo e não mudar o que precisa ser modificado. Existe hoje uma dinâmica que alimenta essas soluções mágicas. Essa dinâmica transformou a ação política, ou reduziu, na verdade, a ação política à sua dimensão eleitoral. E na dinâmica eleitoral, todos, situação e oposição, vivem em campanha. Uma campanha engarrafa na outra campanha. Nós estamos em permanente campanha no país. E nessa permanência da campanha, as políticas públicas se transformam em moedas eleitorais. Existe um trabalho de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, Poder Simbólico. Vale a pena a leitura desse livro se você quiser aprofundar esse estudo sobre o campo político e sobre essa transformação que parece que nós estamos vivendo aqui no Brasil, de transformação e redução da ação política à ação eleitoral e de uma opção política reduzida aos seus efeitos simbólicos e não aos seus efeitos práticos, que é o que de fato interessa. Mas ele sinaliza de maneira sintética aqui que se as políticas públicas se transformam em moedas eleitorais, a gente passa a pensar a política não para transformar a realidade, mas para ampliar o capital político de quem a propõe. Nesse sentido, por exemplo, se a gente estivesse falando de saúde, entre fazer o saneamento básico ou fazer, por exemplo, a construção de um hospital, o político, o partido, a prefeitura, o Estado ou o governo federal, ele vai optar em fazer o hospital porque ele pode inaugurar o prédio do hospital, inaugurar o equipamento, inaugurar os médicos e os enfermeiros e os técnicos do hospital, quiçá inaugurar o primeiro óbito do hospital. No saneamento básico, é uma obra feita debaixo da terra e ele não tem como inaugurar nada. Ou seja, a opção por determinadas políticas, em alguns momentos, é claramente uma opção pelo efeito simbólico dessa política e não, de fato, pelo efeito prático dela. Para voltar ao essencial da nossa conversa de hoje, eu quero pedir licença para contar um fato pessoal. Ontem, antes da gente preparar esse vídeo, eu fui visitar meus pais e conversando com a minha mãe da produção desse próprio vídeo, ela me relatou de que quando eu ainda estava estudando na educação básica, aconteceu uma atividade lá e ela relata em detalhes essa atividade que eu produzi a pedido da professora da época, e ela relata que essa atividade modificou uma série de padrões de comportamento dentro de casa e na minha relação com os outros colegas da rua, da quadra. Ou seja, ela sinaliza aqui de alguma forma para a gente, né, essa história que a minha mãe estava contando, sinaliza do quão é importante a educação. Na educação, nós nos formamos como humanos, nós forjamos o humano em nós. Nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Nós não temos o direito de fazer das nossas crianças, dos nossos jovens, no caso do ensino médio, cobaia de nossos experimentos. Olha que até para cobaia existe uma comissão de ética nas pesquisas que trata do que é possível e do que não é possível, do que é razoável e do que não é razoável. Imagine então numa relação com a educação. O fracasso do ensino médio não é um fracasso somente dos nossos alunos. É um fracasso da sociedade. É nosso fracasso como adultos que tem a tarefa de preparar os mais novos, de ajudar os mais novos a crescerem. Essa é uma questão fundamental. Nossos alunos, eu repito, não são cobaia dos nossos experimentos.
E o ensino médio não pode se transformar num picadeiro do espetáculo da disputa eleitoral que se estende no país de maneira eterna. Um abraço, até a próxima esquina.